Olá pessoal, graças ao nosso maravilhoso Deus, mais uma vez juntos aqui estamos para falar de um assunto de suma importância, ou deveria ser de suma importância para todas as pessoas, deveria ser de interesse de todos esse assunto, porque é vital para todos, né? Então, nós queremos que você fique conosco, compartilhe esse vídeo. A Aline e eu vamos dar continuidade ao estudo de Hebreus e vamos falar sobre o resplendor da glória de Deus e que o Senhor Jesus é esse resplendor e é Ele quem sustenta todo o universo. Na verdade, Ele é o agente da criação. Então, nós vamos falar sobre isso e você já pode se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, você pode ativar o sininho para as notificações, para receber avisos quando compartilharmos mais conteúdo. E também você pode fazer o seu comentário ou curtir esse vídeo, porque assim o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e então esse vídeo será espalhado para mais pessoas. Eu gostaria que você tivesse compromisso, principalmente aqueles, né, Aline, que fazem parte da Igreja Bíblica Fundamento, aqueles que estão aqui nessa comunidade, porque o canal do YouTube é uma comunidade, onde nós nos reunimos toda semana para falar do Evangelho, para proclamar esse Evangelho. Então nos ajude, espalhe, compartilhe aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, na sua lista de transmissão de amigos, de conhecidos, seus grupos aí do WhatsApp. Então esse vídeo vai chegar até os perdidos, não é mesmo, Aline? É isso aí. Oi, gente. Uma alegria estar aqui com vocês novamente no nosso estudo expositivo da carta aos Hebreus. Este livro glorioso que faz esse par perfeito com Romanos, né? Nada melhor do que estudar lá no canal Fundamento Romanos e aqui na Igreja Bíblica o livro de Hebreus. Esse livro que, como nós vimos na introdução do vídeo passado, é o livro que exalta a superioridade do nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus, acima de tudo e qualquer coisa. E é isso aí, hoje vamos continuar falando sobre essa exaltação de Cristo, falando da glória de Deus, que resplandece na face do nosso Senhor Jesus. E eu não sei, amor, se eu já dou uma recapitulada, se eu já posso ler? Sim, posso tocar a ficha? Pode fazer uma recapitulação aí, né, breve. E então nós daí damos continuidade aqui no versículo 3 e o versículo 4. E vamos falar algumas coisas que falamos na semana passada, para quem perdeu aí o fio da meada, mas você pode voltar lá no canal e assistir os vídeos anteriores, né? Ou melhor, o primeiro vídeo de Hebreus, o primeiro estudo da semana passada, você encontra aí no canal, certo? Essa palavra breve não faz parte do meu dicionário. Ai, gente, vocês sabem que eu gosto de falar, né? Principalmente de assuntos como esse, falando de Cristo e esse crucificado. Para mim não existe assunto melhor. Quem me dera falar disso dia e noite. Mas a gente faz aquilo que está ao nosso alcance agora, né? Então vamos lá, recapitulando um pouquinho do vídeo anterior. Para quem assistiu e já não lembra muito, para quem está chegando aqui pela primeira vez ou já entrou nesse vídeo antes de ter assistido o anterior, estamos estudando a carta de Hebreus. Lembra que a gente viu que essa carta foi dirigida para um grupo de hebreus que antes praticavam a lei mosaica, a lei judaica, e que agora haviam se convertido ao cristianismo. Vimos aí que, né, de acordo com estudos profundos, enfim, acreditamos que o autor da carta seja Paulo, quando ele estava preso em Roma, e chegou aos ouvidos dele, ou do autor de Hebreus, que essa igreja de judeus estava passando por uma grande perseguição. Este é o contexto histórico da igreja dos hebreus. Estava passando por uma grande perseguição, vinda tanto da parte do governo do Império Romano, como das suas famílias, como dos judaizantes, da religião ortodoxa. Então eles estavam sendo perseguidos e chegou aos ouvidos de Paulo que essa igreja estava
pensando em voltar atrás. Estavam pensando em voltar às práticas da lei mosaica por medo da perseguição. Então, quando Paulo, o autor de Hebreus, ouviu isso, ele logo envia uma carta. Para quê? Para exortar esta igreja a ter cuidado. A carta de Hebreus é uma exortação sobre a apostasia, o perigo que uma pessoa pode correr quando ela deixa de olhar para Cristo e começa a olhar para trás, começa a olhar para as falsas religiões, começa a olhar para os rituais judaicos como era nessa época. Então a exortação é muito dura. É Cristo e este crucificado. Então a gente viu que em várias partes, e a gente vai ver com detalhe no decorrer do estudo, que o autor de Hebreus fala: olhai para Cristo, contemplai a Cristo, olhai firmemente para o autor e consumador da fé de vocês. É para ele que vocês têm que olhar, não para a perseguição, não para as lutas e dificuldades que vocês estão passando. Por quê? Porque a nossa pátria não é neste mundo, é uma pátria celestial. Então, o autor de Hebreus tinha esse foco: fazer com que as pessoas olhassem para Cristo e alertar eles do perigo da apostasia. Porque aqueles que um dia ouviram a verdade, estiveram envolvidas com a verdade e retrocedem, para esses é impossível o arrependimento. Então é uma exortação bem perigosa. Então, dentro deste contexto, que é o contexto histórico, então agora a gente continua com esse texto aqui falando, né, amor? Vou ler desde o início de novo e a gente, no contexto, toca o barco. Tá? Então diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, nós vimos na semana passada que Deus falou no passado através de profetas, né, amor? De várias maneiras, de muitas formas. Deus, durante 4.000 anos, começando no Éden e terminando com João Batista, falando, mostrando, levando as pessoas ao quê? A olharem para a cruz, a olharem para o Messias que vinha. Então, durante 4.000 anos, Deus falou de várias maneiras por meio dos profetas aos pais. Agora, nestes últimos dias, como a gente viu, últimos dias é desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Estes últimos dias, esse período de 2.000 anos de história, Deus nos falou pelo Filho. E a revelação já é consumada, a revelação já é final, a revelação já é completa. Deus já não fala mais, muito menos por profetas do passado, muito menos pelos novos profetas e apóstolos que se autodenominam por aí hoje em dia, né? Não, tudo que Deus tinha que nos falar, tudo que Ele tinha que nos deixar, Ele já deixou aqui, revelado no Filho, em Cristo, em Jesus. E por que, amor? E por que? Essa é a pergunta que a gente faz para vocês. Por que essa revelação de Deus se completa, se consuma em Cristo? Por quê? Ele vem e fala aqui. Porque o Filho é quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vamos por partes, amor? Vai falar sobre isso? Em Cristo, como a Aline acabou de falar aí, de ler para vocês,
Deus se revelou de forma completa e final. Como nós terminamos na semana passada, Deus falava por intermédio dos profetas. Agora ele fala por meio do Filho. Agora, Aline, é importante também falar que é um outro assunto, mas dentro desse assunto aqui, né? De que, já falando das revelações, que fala muito aqui da revelação, né? Que Deus se revelou por meio do Filho. Eu não sei se já perguntaram isso para você. Para mim já perguntaram. Vem cá, Deus fala comigo de uma forma e fala com você de outra? A Bíblia se interpreta para mim de um jeito e pode se interpretar para você de outra forma? Essa é a pergunta, e é típico. E isso é típico dos falsos líderes ou das falsas igrejas. Eles falam isso, eles afirmam isso. Essa narrativa foi construída pelas falsas igrejas, né? Pelos falsos líderes. Olha, quando você lê a Bíblia, Deus pode falar de uma forma com você e pode falar comigo de outra forma. Então, isso nós temos que descartar aqui. Descartar porque está registrado, está aqui na Bíblia isso, essa verdade, de que não, de que nada da verdade, nada do livro sagrado se converte em alguma coisa que seja própria para um ou para várias pessoas. Não, ela é simultaneamente comum a todos. Se ela falou comigo, então Deus se revelou para mim e se revelou para aquela pessoa. Da mesma forma, a Bíblia fala uma coisa, né? A Bíblia é o livro pelo qual Deus se revela aos seres humanos, se revela ao homem, se revela ali ao pecador. Então, não existe isso. Inclusive, está até lá em, não sei se não lembro se é segundo a Pedro, né, que fala que a Bíblia não é de revelação privada. Pessoal, né? Seria até bom encontrar isso aí para ler, porque eu quero elucidar isso aqui para que você entenda. E isso é mentira, isso é uma narrativa que inventa, de que a Bíblia pode ser interpretada de várias maneiras, de várias formas, ali, diferente para um e falar de outra forma para outro. Mas só existe um que é certo. Ou eu estou certo e a Aline está errada. Não existe dois certos ali com duas interpretações. Não, existe um que é certo. E a Bíblia é certa. A palavra de Deus, ela é incontestável. Então Deus se revela por meio dessa palavra. É a mesma coisa quando nós queremos nos comunicar com alguém. Você envia uma mensagem para alguém e você está falando, olha, amanhã, às 7 horas da manhã, eu quero me encontrar com vocês ali. Você tem um grupo ali, uma equipe, e você manda uma mensagem dizendo, olha, eu quero me encontrar às 7 horas da manhã em tal ponto, em tal lugar. Digamos que cada pessoa do grupo diga assim, olha, eu acho que ele não quis falar ali. Ele quis falar naquela outra rua. Ou então ele quis falar em outro horário. Eu acho que não é 7 da manhã, não. Pode ser umas 8. Você imagine a confusão, a bagunça que não seria, né? Agora você entende por que essa bagunça que fazem com a palavra de Deus. A bagunça que fazem aí, inventando doutrinas, inventando essas coisas que distorcem a palavra de Deus. Olha o que Pedro está falando aí. É bem interessante entender em que contexto Pedro está falando isso aqui, amor. Porque Pedro justamente está falando de uma experiência, né? Porque hoje o falso evangelho fala muito da experiência com a fé. E o pentecostalismo fala muito da experiência com o poder de Deus, né? Então, Pedro vem justamente falando isso, que ele tinha acabado de ter uma experiência gloriosa. Ele tinha acabado de descer do monte e visto Cristo glorificado. Ele tinha visto Cristo transfigurado. Ele viu Moisés e Elias conversando com Cristo. Ele ouviu uma voz que veio do céu e disse, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, a ele ouvir. Pedro tinha acabado de ver, de ter tido essa experiência. Quer experiência melhor do que essa? Não a experiência fajuta de uma fé falsa que não existe, ou uma experiência de poder de Deus, de cair se debatendo que nem arame enfarpado e eletrizante no chão. Não é esse tipo de experiência. Pedro viu Jesus glorificado.
ouviu a voz de Deus. E ele estava dizendo o seguinte nesse contexto. Ele disse, ó, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. As escrituras. Ele diz assim, ó, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, dentro deste contexto que ele está falando que não é experiência que importa, não são as revelações e as profecias e as experiências gloriosas que a pessoa aparentemente teve com Deus. Os resultados de uma bênção ou de um poder de Deus. Não é isso que importa. O que importa é a palavra profética. E detalhe, essa palavra profética não é de interpretação privada. A palavra profética é a bíblica, é aquilo que já está aqui. É aquilo que Deus deixou revelado em Cristo. O evangelho de Cristo, a verdade de Gênesis, Apocalipse, que é olhar para Cristo, que é o que o autor de Hebreus quer que a gente preste atenção. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Então, as interpretações da Bíblia, amor, como tu falava, não é... Porque nem a gente nas meditações que se tinha no falso evangelho, o que nos diziam? Ou então, que a gente vê por aí também, né? Ou então se fazia uma roda, fala aí o que Deus falou com você. Exato, o que tu entendeu disso aí? Aí o outro, agora você, o que Deus falou contigo? O que Deus falou contigo? O outro falava um monte de asneira. Aí você, o que Deus falou com você? E cada um falava a sua interpretação, a forma conveniente, né? Porque isso é conveniente. É muito conveniente para os falsos cristãos, porque é o que eles querem interpretar, é o que eles querem ouvir, né? Então isso é inconveniente. Agora, a Bíblia não é assim. Toda a verdade, nada da verdade se converte em alguma coisa pessoal ou de particular interpretação ali para alguém. Não, ela é comum a todos, ela está falando aqui a todos. Simultaneamente ela está falando aqui com todos nós. A mesma coisa, não existe uma meia mensagem, uma meia interpretação, algo que Deus quis dizer, mais ou menos, não. Ela está falando exatamente o que Deus está falando. Não há erros, não existe possibilidades, existe uma realidade, que é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria de descartar aqui, aproveitando para não perder esse gancho importantíssimo aqui, esse ensejo, né, do estudo, de que existe uma só interpretação, que é a palavra de Deus, que é a verdade sagrada. E ela não pode ser distorcida. E esse é o intuito desse estudo. Não fazer aqui promessas que não existem, ou promessas vazias, ou distorcer a palavra de Deus, não, mas transmiti-la com a verdade, com fidelidade. Certo? Então nós vamos ler aqui, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então veja que Deus se revela por meio do Filho. Agora ele não está falando por meio dos profetas, ou por meio das visões, ou profecias, mas sim pelo próprio Filho. Então, o Filho, ele é o agente da criação. Ele é quem sustenta todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. E tu gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Aline? Sim, veja que ele fala aqui, ó. Nos últimos dias nos falou no Filho, lembra, né? Ele fala em Cristo, no Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Cristo é o herdeiro. A Bíblia fala em mais de um lugar que tudo foi feito por Ele, por meio dele e para Ele.
tudo foi feito para a glória do Filho. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Porque é aquela coisa que eu sempre digo para vocês, não tem como colocar Cristo numa lista de comparação, Cristo ou Deus, porque ele é o que é, ele está acima, o que é o livro de Hebreus? A superioridade de Cristo acima de toda e qualquer coisa, não tem como comparar. Cristo não é um anjo, Cristo é o criador dos anjos. Cristo não é comparado a uma coisa criada, ele é o criador do universo. Quando Deus disse, haja luz, haja terra, haja mares, ele estava fazendo isso por intermédio de Cristo. Quando Deus, numa palavra, criou céus, terra, universo, galáxias, todos os poderes, tudo que existe, ele estava fazendo por meio de Cristo e para Cristo. Então como que eu vou comparar Cristo com alguma coisa, amor? Como que eu vou comparar Cristo com Moisés? Como que eu vou comparar Cristo com anjos? Como que eu vou comparar o sacrifício de Cristo com o meu envelopinho, amor? Com o meu dinheirinho suado? Não existe isso, gente. Ele é herdeiro de todas as coisas. Se alguém tenta colocar alguma coisa no lugar de Cristo, ela está rejeitando o sacrifício de Cristo. Se você está aí nos assistindo e você faz os seus sacrifícios no suposto altar para receber o Espírito Santo, para ganhar a salvação, ou seja, para qualquer coisa, você está rejeitando o sacrifício de Cristo. Porque o seu estímulo para fazer aquilo é ganhar o Espírito Santo, ganhar a salvação, ganhar alguma coisa em troca. Então, o sacrifício de Cristo para você não teve valor, você rejeitou. E no dia do juízo você não poderá alegar, principalmente você que está assistindo esse vídeo, alegar ignorância ou neutralidade. Não, eu sou neutro, eu faço, mas não, você está ouvindo o Evangelho. E se você está crendo em visões, em profecia, vamos naquele lugar que tem profecia. Vamos lá que tem um profeta bom, profeta muito bom, tem lá uma profetisa, tem lá uma visão, ou alguém que revela. Então, deixa eu falar para você uma verdade. Você está rejeitando o sacrifício de Cristo, repito. Você está colocando outra coisa no lugar de Cristo. Outra pessoa, outro alguém, ou um líder, né? No lugar de Cristo. Então, que fique registrado isso. Porque tudo que nós estamos falando aqui está documentado, cabalmente documentado na palavra de Deus, na Escritura, nesse texto sagrado. Então, eu acho que é importante falar isso, porque você tem que ouvir isso. Você que gosta desse reteté, não é assim que chama ali? O reteté, o oba-oba. Faz tempo que eu não ouvi esse. Do falso evangelho, você que gosta de rodopiar, você que gosta de show, como é que se chama? Show pirotécnico, né? De rodopiar, de cair, de se espatifar no chão, de voar, ou outras coisas, porque o neopentecostalismo, ele se disfarça de muitas formas, né? Ele tem também aquele mais light, que se esconde atrás de um suposto sacrifício, de um envelope, de um voto com Deus, dessas coisas, e coloca tudo isso no lugar, sutilmente está colocando isso no lugar de Cristo. E o perigo é que fazem de uma forma espiritual. Né? Sim, por que engana tão fácil? É todo um ritual. Porque existe toda uma espiritualidade por detrás. E ninguém, essa consciência, vai dizer, não, eu não estou rejeitando Cristo, eu vou ir ali ver uma revelação e uma profecia, mas eu creio em Cristo. Cristo é o suficiente para mim. É o pecado, o pecado enganando não ela. Vamos elucidar isso, não é o suficiente. O pecado está enganando. Ela está rejeitando a Cristo. Não existe essa coisa de, não, eu não estou fazendo... Né? Pode ser, algumas pessoas na ignorância. Algumas pessoas eu acredito que seja na ignorância. Sim, tem bastante. Mas entenda que se você está ouvindo isso agora, se você está aí assistindo, você não está mais na ignorância. Você está rejeitando, se você continua
fazendo isso. Então, nós vamos agora... Amor, eu preciso falar mais uma coisinha aqui, porque, gente, é muito legal. Quando a gente começa a ler, e a gente vai meditando. Olha só, lembra do contexto da carta geral que as pessoas aqui, os judeus aqui estavam querendo voltar atrás, estavam querendo voltar à prática da lei judaica porque estavam sendo perseguidos pela família, que iam ser deserdados pela família, amor, porque os judeus eram assim. Se alguém se convertia ao cristianismo ou se envolvia com pessoas de outras nacionalidades, se tornava imundo, se tornava impuro. O próprio Nicodemos, quando deixou a sinagoga, deixou o sinédrio, que começou a seguir a Cristo, ele foi expulso. A própria filha dele, de acordo com o livro da história dos Hebreus, a própria filha expulsou ele de casa. Ou seja, Nicodemos perdeu tudo por amor a Cristo. E assim era. Lembra o contexto? Lembra como é importante a gente estudar o contexto, para ensinar o contexto? Os cristãos eram a escória, né? Era a escória. Da sociedade. Era a escória. E olha só aqui a sabedoria. Por isso que eu digo, a sabedoria de Paulo, acredito eu. Quando ele fala aqui, ó. O Filho de Deus é o herdeiro de todas as coisas. Tu tá aí preocupado em perder a tua herança? Tu tá aí preocupado em ser expulso da tua casa pela tua família? Porque lembra a história de Hebreus? Perseguição do governo e da família, e que eles estavam querendo retroceder, mas que ele estava dizendo, olha para Cristo, olha para Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas e tu tá com medo de perder a tua herancinha aí, de ser expulso da tua casa. Ele é o herdeiro, e se tu olhar para ele, se tu está com ele, tu é co-herdeiro com ele de todo o universo. Vamos assentar ao lado dele, para governar ao lado dele, em tronos. Olha só, gente, isso aqui é muito lindo, amor. Eu tava meditando aqui agora e eu lembrei disso, eu vi isso aqui. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Por meio dele foi feito o universo, que é dele, que se é dele é nosso também, porque somos co-herdeiros com ele. Olha só como é maravilhoso entender e meditar as escrituras e como o Espírito Santo vai revelando pra gente as coisas progressivamente. O autor de Hebreus falando, deixa essa tua herança aí, essa tua herança da tua família, não tenha medo de perder a tua herança. Tu é herdeiro com o herdeiro de todas as coisas. Isso é glorioso demais. E aí ele vem, amor. Posso continuar ou tu quer ler o 3? Continua. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha aqui o que o autor de Hebreus está falando. Cristo, que é o herdeiro de todas as coisas, por meio de qual tudo foi feito, criado por ele, por meio dele. Ele é o resplendor da glória de Deus. Gente, a glória de Deus. O atributo dos atributos, que é a glória e a santidade de Deus. Cristo representa isso. Cristo, quando desceu do céu encarnado no meio do povo, veio transmitir essa glória de Deus aqui. Todo aquele que vê a Cristo vê a Deus, todo aquele que vê o Filho vê o Pai. Essa glória que todos os profetas e homens de Deus que chegaram a ter o privilégio de enxergar essa glória de longe, estremeciam da gloriosa majestade que eles não conseguiam nem expressar. E isso é o que Cristo é, o resplendor exato da glória de Deus. Exato, porque ele é o único que é igual a Deus. Ele é o único que é igual a Deus em essência, a mesma substância. Cristo é o Filho gerado do próprio Deus. Nós somos filhos enxertados. Somos filhos adotivos, adoção de filhos. Fomos adotados para a família de Cristo. E por isso somos herdeiros com Cristo. Temos o mesmo direito que ele. Mas ele é o único que é diferente igual a Deus.
Ele é o único que é igual ao Pai, a divina trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, a mesma essência, mesmo caráter, mesma personalidade, mesmo amor, mesma justiça, mesma santidade, mesma ira. Porque tem gente, amor, que diz assim, ai, o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado. Ai, mas Jesus é amor. Jesus é amor, Ele me ama e tem planos para mim. Tu não conhece a Deus e nem a Cristo. A mesma ira do Deus do Antigo Testamento é a mesma ira do Filho. Ou vocês esqueceram quando Ele entrou lá no templo quebrando tudo? De ira contra os cambistas e aqueles que estavam mercadejando no templo, no lugar sagrado. Ele se indignava com os falsos mestres ali, né? Mas ao mesmo tempo se condoía com os perdidos. Mas se indignava com a mentira, com a distorção ali dos falsos mestres, da falsa religião. Então, é bem isso. Assim como a mesma ira que o Deus Pai tem, o Deus Filho tem também. Mas também o mesmo amor, a mesma compaixão de que quando Cristo chora por Jerusalém, chora pelos pecadores, é a mesma expressão exata da compaixão do Pai. É a mesma expressão exata. Eles são iguais em essência. Pessoas diferentes, essência igual. Não existe diferença. Lembra quando Filipe falou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Jesus, na maior tristeza, Filipe, tanto tempo eu estou com vocês e tu ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Então, a expressão exata dessa glória, desse resplendor. Ele é a impressão perfeita de Deus, da essência de Deus, da autoridade de Deus. Tudo, ele expressa exatamente o que Deus é. Filho, né? Os profetas do passado, vamos falar do próprio Moisés, né? Porque o livro todo falando da lei de Moisés. Moisés era um escolhido de Deus, era um profeta de Deus, mas ele não era a expressão exata da glória. Tanto que o contato que ele teve com Deus, da glória de Deus, depois foi se desvanecendo, porque ele não era. Cristo não. Cristo não se desvanece, porque ele é a própria glória. Ele é. Então, meus amores, é bom a gente entender isso. É bom a gente entender isso, porque pode dar a impressão que a gente está desprezando Moisés e os mandamentos e a lei do passado. Não é isso. Não é isso. Aqui é a comparação do livro de Hebreus, a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Não é uma comparação do bem e do mal, não. É do bom e do muito melhor, né? Porque, como a gente falou semana passada, as revelações no Antigo Testamento, por meio de todos os profetas, das várias maneiras que Deus falou, eram revelações incompletas, eram revelações que estavam em progressão, cada um deixou lá a sua pitada. Agora em Cristo é completa, é perfeita, é consumada, é ponto final. E por quê? Porque Ele é Deus. Simplesmente porque é isso, Ele é Deus encarnado. Porque a única maneira de vencer o pecado que vai contra a santidade desse Deus Santo, 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 é que esse Deus Santo, Santo, Santo descesse a esse mundo para acabar com o pecado, para poder nos dar uma justiça, uma santidade perfeita igual a Ele, para agora podermos estar diante do Pai. Então, por que Deus é a consumação da revelação final, total e perfeita? Porque Ele é Deus. Ele é a expressão exata desse ser, dessa glória. Nada pode ser melhor ou maior que Ele. Por isso, o autor de Hebreus bate na tecla e daqui a pouco ele vai começar vindo falar: Cristo é superior a isso, Cristo é superior a isso, aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Por quê? Porque Ele é Deus. Assim como o sol e a luz, eles são inseparáveis. Você não pode separar a luz do sol. Né? O sol continuamente emite a luz. Assim o Pai e o Filho são inseparáveis. Né? Esse resplendor que fala aí, ele está emitindo essa luz. Quando os perdidos ouvem o Evangelho, essa luz chega até aquelas prisões ali.
aquelas masmorras, né, do pecado e liberta aquele pecador. Quando ela ouve o Evangelho e crê, se arrepende, é isso que ela recebe. Ela recebe essa luz, esse brilho que é emitido do próprio Senhor Jesus Cristo. João fala que ninguém viu a Deus, mas que em Cristo nós vemos Ele. E olha o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Ele diz assim, no versículo 9, ou versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Olha só, olha, isso aqui é Paulo, escrevendo em Coríntios. Ele está falando, em outras palavras, a mesma coisa que ele fala aqui em Hebreus. Aqui, a gente vai pegando as características, né? Olha aqui. Porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu, olha aqui, em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para a cruz de Cristo, nós vemos a face de Deus. Nós vemos Deus, nós vemos a glória de Deus resplandecendo na face de Cristo, meus amores. Era para os hebreus e é para mim e para ti hoje também. Olha para Cristo. Cristo é o suficiente. Ele é superior a toda e qualquer coisa. Não tenha medo de perder qualquer coisa por Cristo. Tu é herdeiro com Ele. Herdeiro do mundo, das galáxias. Uma vez eu vi um pastor, querido, acho que tem uns 100 anos já. E ele dizia, se eu quero herdar uma galáxia, talvez pode ser Plutão. Eu achei tão bonitinho ele falando. Mas é isso, a gente fala, parece brincadeira, amor, mas é a verdade. É a verdade. A Bíblia fala em Apocalipse que vão haver nações, novas nações regeneradas, e que Deus vai dar nações pra gente governar. E aí, qual nação tu vai governar? Tu que é um filho de Deus, mas um filho de Deus praticante de verdade, né? Não meia boca. Qual será a nação que tu vai governar? Uma galáxia? Esse pastor queria governar Plutão. Eu achei tão lindinho, gente. Mas é porque essa é a verdade. Vai ser novo céu e nova terra. E nós vamos ser herdeiros com Deus e com Cristo. Então, não te preocupa aí. Tu tá preocupado com a tua herança, como os hebreus estavam, de ser despejados da casa deles, preocupados em perder a vida. Lembra? A gente falou, Hebreus, capítulo 11, a lista dos heróis da fé que morreram sem ver a pátria nesse mundo, mas eles não estavam nem aí. A nossa pátria não é nesse mundo, a nossa pátria é celestial. Nós somos os verdadeiros extraterrestres desse mundo. Peregrinos estrangeiros nessa terra. Estrangeiros nessa terra. Essa terra estamos de passagem. Como a gente vai passear num lugar, a gente é estrangeiro lá. Tá louco pra voltar pra casa. É a mesma coisa, gente. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é com Deus e com Cristo por toda a eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, temos que resplandecer a glória de Cristo. Se Cristo resplandece a glória do Pai, nós também temos. Até porque Ele não só criou o universo. Ele não apenas foi o agente desse universo, mas Ele sustenta o universo. Ele está sustentando. E como filhos dele, como cristãos, nós vivemos de acordo, crendo na sua soberania, ou vivemos achando que Ele nos largou aqui e não se importou mais com nada do que está aqui? Não. Ele cuida, Ele controla tudo, Ele controla todas as coisas, Ele sustenta esse universo. Né? Então, o universo só existe por causa dele. Tudo existe por causa dele. É Ele quem continuamente dá energia para o universo existir. Né? Então, nós devemos viver como cristãos, sustentados e na confiança. A nossa confiança deve estar nessa soberania. Ele é o fundamento de todas as coisas. Ele é o sustento de todas as coisas, né? É aquilo, né? As pessoas criam ídolos, criam imagens, as pessoas se apoiam no seu sacrifício, se apoiam em objetos, se apoiam na falsa religião, porque Cristo não é o suficiente. Se Cristo disser assim, ó, se vai ar dela, ela cai fulminada na hora. Se Cristo disser assim, ó, não respira, tu cai duro agora, eu caio duro aqui.
Ele que sustenta o nosso fôlego de vida. Ele sustenta todas as coisas. Como o Anderson falou, ele criou, e ele continua sustentando. Ele não deu as costas. Ele continua sustentando com o poder da palavra dele. Se Deus falar, se Cristo falar, se apaga, se destrói. E detalhe, a continuidade da existência depende dele. Né? Depende de Deus, do próprio Senhor Jesus. Então, e outra coisa que fala nesse versículo aí, antes de encerrar esse versículo, fala aí da purificação, né? Ele fez a purificação dos pecados. Então, quando ele purificou os pecados, não foi como lá no Antigo Testamento, né, Aline? Acho que você até vai falar melhor sobre isso, porque no Antigo Testamento, os pecados eram apenas cobertos ali por um animal. Aquele animal era colocado ali diante do sacerdote, o sacerdote imolava aquele animal, o pecador deveria colocar as mãos sobre o animal e provisoriamente ele estava perdoado, né? Mas o Senhor Jesus, ele não cobriu o pecado apenas, ele eliminou o pecado. Então, quando uma pessoa é justificada, ela é justificada. Ela é perdoada dos pecados, não é mesmo? É assim. O Anderson fala que eu vou falar melhor, porque eu Aline, sou a detalhista, né? A Aline é a que fala mais. Eu sou o que falo menos, né? Então... eu sou muito detalhista, assim, né? Então, quando ele fala que, né, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, né? A gente já viu que basta uma palavra. Paulo falou ali em Coríntios, agora que a gente leu, né? Aquele que disse das trevas haja luz, é o mesmo que diz se acaba, se destrói. Então, e é importante a gente entender isso. É importante a gente entender que a gente está sustentado por Deus. É importante a gente entender essa soberania de Cristo. Porque quando eu falei que a continuidade da existência depende dele, porque cientificamente isso é comprovado. Que o mundo já não existiria se não houvesse uma energia superior, uma energia milagrosa para dar continuidade ao universo. Então veja isso. Então a continuidade do universo depende dele. Ele sustenta tudo, né? Então é importante você entender isso. É importante entender e crer que a minha e que a tua vida está nas mãos de Cristo. Isso faz a gente descansar. Quando a gente crê nisso, depender dele. Não depende do que eu faça. Depende de ele me sustentar. Lembra? Nem um fio desse cabelo cai no chão sem ele deixar. E o meu anda caindo bastante. Mas ele está deixando. É assim. A gente confia nisso. A gente confia nisso. Então aí ele vem e fala, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui entra isso que o Anderson falou, que eu gosto de falar bastante. Veja que o autor de Hebreus, ele vem e fala, depois de haver feito a purificação dos pecados. No Antigo Testamento é bem isso. Tu vai lá no livro de Levíticos, tá? É importante a gente entender aqui. O autor de Hebreus fala que a gente tem que olhar para Cristo para a salvação. Cristo e nada mais. Lembra? Sempre bom repetir. Os hebreus queriam voltar para a prática mosaica para agradar a Deus e para ser salvo. Não. Cristo é o suficiente. Autor e consumador da fé. No Antigo Testamento, na lei mosaica, inclusive que estava em vigor nessa época. Lembrem-se disso, ainda estava em vigor. Por isso que os judeus queriam voltar à prática. O templo ainda não havia sido destruído. Então, lá no livro de Levíticos, nos fala exatamente aquilo que Deus instituiu. Lembra? Deus é santo, santo, santo. E ele exige que para um pecador esteja diante dele, que esse pecador também tenha o mesmo grau de santidade que ele. Porque senão, vocês já estão enjoados de me ouvir falar lá no canal Fundamento, que se nós não tivermos a mesma santidade de Deus, não podemos estar diante dele. Nem queremos e não podemos. Por quê? Porque a glória de Deus
nos fulminaria. A santidade de Deus impede ele de estar diante da gente que somos pecadores, e a glória dele nos impede de estar diante dele. Seríamos fulminados. Então o plano de redenção que culminaria no resplendor da glória, o Cristo encarnado, Deus encarnado na terra, era no Antigo Testamento que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então olha a mente gloriosa de Deus. Criar um plano sacerdotal, sacrificial, para que temporariamente o sangue de animais puros, inocentes e perfeitos fossem derramados dia após dia, dia após dia, dia após dia, ano após ano, tanto pelo sacerdote em primeiro lugar, como pelo povo e como pela nação toda de Israel. Então, todos os dias esses sacerdotes trabalhavam. Eram verdadeiros açougueiros, carnificina, matando e matando animais para derramamento de sangue, porque era grande os pecados do povo de Israel e da nação de Israel. Então Deus instituiu o sacrifício temporário dos animais para que Deus pudesse trabalhar com o povo, poder continuar o plano, a redenção do povo. Mas esse sangue, como fala aqui em Hebreus, que nós vamos ver mais lá na frente, esse sangue jamais cobriu pecados. Jamais limpou pecados, desculpa. Ele só cobria temporariamente. O pecado estava aqui. Então o sangue do animal cobria, porque daí então a glória de Deus não fulminaria o pecador que se aproximasse dele. Ele poderia olhar para aquele pecador, porque estava coberto. Porque Deus já tinha o plano majestoso, glorioso, que não existe palavras, nem Paulo conseguiu expressar em palavras. A sabedoria do plano, da imensidão, da gloriosidade do plano de redenção de Deus. Então, foi instituído esse sacrifício desses animais para cobrir temporariamente, até que viesse o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito e imaculado, que não só cobriria, mas limparia, destruiria o pecado, que impedia essa proximidade entre o povo, entre o pecador e o Deus Santo, Santo, Santo. E aí então Cristo nos deu essa santidade, nos deu isso que ele conquistou na cruz, para que agora pudéssemos estar diante dele. Então isso acontecia desde o período, desde o Gênesis, né? Porque Deus matou um animal para cobrir o pecado de Adão e Eva. Mas na lei de Moisés, foi no livro de Levíticos, que Deus instituiu ali o sacrifício para purificação de pecados. E isso era e estava em vigor aqui na época dos judeus ainda, dessa carta de Hebreus. Ainda estava, eles ainda estavam lá matando burrinho, carneirinho, ovelhinha para cobrir pecados. E aí o Paulo vem e fala assim: ei, Cristo, que é o perfeito cordeiro, o resplendor da glória de Deus, o cordeiro que ele proveu, que é a expressão exata da santidade dele, porque sangue de animal nenhum cobre, acaba com o pecado, limpa de pecado, só cobre, disfarça, é uma maquiagem. Agora não, agora veio o cordeiro que tem a santidade igualzinha do Pai. Ele é igual, exata, gente. Gente, amor. Quando eu paro para pensar nisso, Deus no meio do povo, Cristo encarnado, o próprio Deus, ele é igual ao Pai. Então aqui Paulo vem e fala, depois que ele fez a purificação dos pecados, por quê? Porque ele foi o cordeiro, ele foi o animal que foi lá pro matadouro. Ele foi lá para perder a cabeça, para derramar o sangue dele, para nos purificar desse pecado, para nos limpar de uma vez e por todas. Esse é o ensinamento de Hebreus. E ele fala que depois que ele fez isso, depois que ele passou aqueles 3 dias naquela cruz, morreu e ressuscitou, agora ele subiu em glória, ele recuperou aquela glória que ele tinha antes de descer, aquela glória que a gente leu ali, que Pedro viu, Pedro, Tiago e João viram, a glória que o rosto de Deus, de Cristo se resplandeceu, como a gente vai ver ele quando a gente chegar aos céus. Então agora ele volta aos céus depois de haver feito a purificação, uma vez total e para sempre, eficaz. Ele vai
e se assenta à direita da majestade. Tomou o lugar de posse dele do lado do Pai, sentadinho. E ali ele ficou, agora, descansando, esperando, como está escrito, que Deus coloque debaixo dos pés dele todos os inimigos dele. É isso que Cristo está fazendo. Além de interceder por nós, pelos filhos, né, ele intercede por nós dia e noite, ele agora descansou da purificação dos pecados do sacrifício, porque amor, naquela época, inclusive nessa que eles estavam vivendo aqui, sacerdote não descansava. É o que eu falei, era uma carnificina, era uma matança de animais, porque era muito pecado. Era de noite, imagina um sacerdote chegar na noite, todo ensanguentado, todo cheio de sangue, tanto cortar pescoço e aspergir sangue no pecador e no templo e purificar as coisas. Era muito animal, eles não descansavam, eles não se sentavam, era de manhã à noite cumprindo o ritual do sacrifício, porque era necessário, porque ai deles se eles não fizessem, amor. Ai deles, eram fulminados também. Ai deles se um pecador fosse lá e eles não fizessem certinho coisa, o pecador era fulminado. Por quê? Porque tinha que ser obedecido, era na risca, amor. Por que Nadab e Abiú foram fulminados na hora? Por quê? Porque desprezaram a santidade do pacto sacrificial, desprezaram a orientação de Deus de não colocar fogo estranho. Então os sacerdotes tinham um temor extraordinário, era uma coisa assim que tinha que ser à risca, porque senão eles eram fulminados. Então eles não descansavam dos sacrifícios, eles não se sentavam no tabernáculo, lá no Santo dos Santos, lá no templo depois do sacrifício, não, porque não tinha descanso. Agora aqui Cristo, porque era sempre, era todo dia. Agora aqui não, agora Cristo, depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de ter morrido naquela cruz no meu e no teu lugar, ele sobe, ele é glorificado. Quem é, né? O livro de Salmos fala, quem é esse que invade os portões dos céus? Esse é o Senhor da glória, Cristo. Ele sobe honrado, nome acima de todos os nomes, o perfeito Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que é igual a Deus, sobe e se senta para descansar do sacrifício, porque acabou. Ele fez o que tinha que ser feito, ele supriu a necessidade da justiça que Deus exige, ele supriu a necessidade da santidade que Deus exige para os pecadores estar diante dele. Pronto, está feito, consumado está. Sentou. E agora está esperando o tempo da consumação. Está esperando agora terminar o tempo dos gentios, tempo da igreja, para que então ele possa ver os inimigos deles todos derrotados. E é inimigo de Cristo, é inimigo meu e teu também. Ele vai ver os inimigos derrotados, nós também vamos ver. Ele vai herdar todas as coisas, porque ele é herdeiro, nós também vamos herdar com ele. Você tem que entender que isso foi algo completo, não parcial. Foi completo e definitivo. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Foi morte substitutiva. Ele morreu no lugar dos piores pecadores, os mais criminosos e depravados desse mundo. E ele definitivamente ele limpou os pecados, ele purificou os pecados. Então se eliminou essa prática de animais, de sacrifícios, de fazer qualquer tipo de voto pelo perdão, porque ele eliminou tudo isso. Senão não seria necessário ele descer, né, e morrer no lugar de pecadores. Não seria, por quê? Mas como tudo aquilo era parcial, era provisório, era algo ali só naquele momento. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele então definitivamente ele purificou os pecados. E também ele se assentou à direita, né? Ele assumiu um lugar de poder, de autoridade e de honra. Ele morreu na cruz, ele purificou os pecados e logo então ele ressuscitou e assumiu o lugar dele, o lugar de poder.
no lugar de autoridade. E ele está hoje reinando ao lado de Deus, ele está ali à direita de Deus, sustentando tudo, vendo tudo. Os mínimos detalhes, tudo ele está vendo, tudo ele está acompanhando, tudo ele está controlando nesse mundo. Como eu falei, o mundo não está solto, ele está sendo controlado cada segundo, cada momento. Deus está controlando, né? Então você veja como isso é tão profundo, tão importante e vital, porque se você não crer nisso, então você está rejeitando o Evangelho verdadeiro, porque o nosso intuito é proclamar o Evangelho verdadeiro de Cristo. Como eu sempre falo, a Aline também sempre fala, a gente sempre bate nessa tecla, nós estamos aqui para distorcer, para inventar coisas em cima da Bíblia, para dar às pessoas promessas vazias, para alegorizar a coisa. Não, estamos aqui para falar essa verdade, para pregoar a todos os ouvidos o único sacrifício verdadeiro, que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Meus amores, ninguém é como Cristo. Ninguém é como Cristo. E a advertência de Paulo, do autor dos Hebreus, nessa carta é muito séria. Desprezar a este Cristo, deixar de olhar para ele, é cair em apostasia. É desprezar novamente o sangue derramado, é pisar no Filho de Deus, como fala lá em Hebreus 6. A advertência é muito séria. Voltar às práticas, ou seguir, no caso deles era voltar às práticas, porque supostamente eram cristãos que haviam se convertido. Agora, no nosso caso de hoje, seguir num falso evangelho, querendo colocar qualquer coisa junto com Cristo, porque não é o suficiente, porque Cristo fez a parte dele e agora a gente faz a nossa, isso é muito sério. Isso é cair em apostasia, isso é crucificar o Filho de Deus novamente. E olha só, eu vou ler aqui, amor, que fala aqui em Hebreus mesmo, o que o autor de Hebreus fala com respeito a isso. Com respeito a desprezar esse Cristo, a desprezar essa graça, a desprezar esse que é a expressão exata da glória de Deus. Que não existe nada, ninguém comparável a ele, porque ele é Deus encarnado. Desprezar isso, ainda que sinceramente enganado, como a gente falou agora há pouco, tu disse, e eu repito, tem muita gente realmente sincera, enganada no falso evangelho, seja neopentecostal ou no pentecostalismo, tem muita gente sinceramente enganada, mas se ela tá ouvindo isso, ela tá ouvindo a verdade. Então ela já não vai ser mais enganada. Daí se ela quiser continuar no erro, aí já é o problema dela. Aí ela vai cair aqui, ó, na apostasia. Vai cair aqui nessa advertência do que o autor de Hebreus está falando. Porque, repito, as pessoas pensam que Deus é amor, mas elas se esquecem que Deus é um Deus de ira e um Deus vingador. Todo aquele que despreza o filho, porque ele não se agrada que desprezem o filho. O que ele falou para Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração? Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A ele ouvi, escutai a ele. Olha aqui, nos últimos dias, Hebreus, nos últimos dias Deus tem nos falado no Filho. Esse é o meu filho amado, a ele escutai. Não é para escutar outras vozes. Não é para escutar vozes de anjos, não é para escutar outras vozes de outros profetas, outro evangelho, como Paulo fala lá em Gálatas, que a gente comentou uma certa similaridade entre uma carta e outra, porque é uma advertência. Não dai ouvidos a falsos mestres, a outro evangelho. Ainda que um anjo, olha a outra similaridade da carta de Gálatas com Hebreus, de Paulo. Ainda que um anjo desça do céu com outro evangelho pregando outro Cristo para vocês, não ouvir, seja maldito. A Cristo, ao Filho, ouvi.
Porque Deus não se agrada de quem despreza o filho, de quem despreza o sacrifício do filho. Aquele filho que é a glória exata do ser dele, a quem ele teve que desprezar naquela cruz. Naquele momento em que Cristo estava naquelas 3 horas de trevas e ele clamou, Eli, Eli sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento a glória da exata do ser de Deus se dissipou do rosto de Cristo, porque Deus teve que desprezar ele, porque ele era o próprio pecado por mim e por ti. E Cristo fez isso por mim e por ti, porque a visão dele estava nessa glória dele aqui. E Deus se agradou de moê-lo, se agradou de desprezá-lo por mim e por ti, porque era preciso acabar com o pecado. Era preciso fazer purificação do pecado. E ele fez. E ele fez e fez perfeito e completo, subiu e está na majestade de Deus. E quem despreza isso, olha aqui o que o autor de Hebreus fala. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Lembra? Estava em vigor aqui ainda a lei de Moisés. E quem rejeitava a lei de Moisés era morto. Agora ele fala: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Essa graça eu não quero. Essa graça eu desprezo. Eu vou conquistar com os meus méritos a minha salvação. Eu quero ouvir um profeta e a profetisa dizer o que eles têm, o que Deus tem para mim. Porque o que Cristo fez, o que Cristo falou não é o suficiente. Olha só. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha a advertência da carta aos Hebreus. Para quem despreza o Filho, aquele que é a imagem exata do próprio Deus. Ele é a própria graça. E nós vamos falar mais sobre essa graça. Quem sabe, em uma outra playlist, nós vamos falar dessa graça, né? Verdade, tu já falou várias vezes da gente gravar sobre isso. É importante isso. Bom, nós vamos ter então aí um estudo mais minucioso ali sobre essa graça. Que muitos dizem: essa graça eu não quero, ou essa graça é uma desgraça, ou então Jesus nunca falou da graça. Nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos entrar em detalhes, né? Em uma playlist específica para falar dessa graça, tá bom? Que já adianta, essa graça é o próprio Senhor Jesus. Ele é a graça. Ele é o favor imerecido de Deus, né? Bom, nós vamos ficando por aqui, porque nós nos estendemos um pouco, porque temos que falar. Ali temos que falar de forma muito clara sobre tudo isso, para que você entenda. E eu achei que conseguiríamos, né, completar aqui esses 4 versículos, mas vamos deixar para a semana que vem, tá certo? E vamos dar continuidade então. Mas, bom, veja que o Senhor Jesus, ele morreu, ele deu a vida pelo pecador, e ele assumiu o lugar à direita de Deus. O lugar de honra, de poder, de autoridade. Então, ele é o Salvador que morreu vitorioso. Não o Salvador, aquele mártir que, né, como muitas religiões mostram, aquele Jesus que,
né, pobrezinho, ou pendurado ali naquela cruz, ou de forma, sabe, como se fosse um sofredor. Não. Ele morreu na cruz pelos pecados, ele foi morte substitutiva, e ele venceu. E todo aquele que nasce de novo vence com ele, ressuscita com ele, né, sepulta os seus pecados na morte de Cristo. Aquele que crê, aquele que verdadeiramente se arrepende. Bom, meus caros amigos, foi um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado por ter ficado aqui até agora nesse vídeo. E nós pedimos mais uma vez que você nos ajude a compartilhar. Se você faz parte dessa comunidade, da igreja, se você tem esse compromisso conosco, ou melhor, com a palavra de Deus, com o Evangelho, então espalhe esse vídeo. Envie para muitas pessoas, para o máximo de pessoas que você puder enviar, tá certo? Foi um prazer imenso. Que Deus abençoe a todos grandiosamente e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente.